Porque uma coisa é você saber o seu propósito, a outra é você realmente pôr em prática. Ao vivo aqui, a Silene tomando uma água. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de pessoas que estão com problema de cumprir o propósito. Mais ou menos assim, eu sei o meu propósito e não estou conseguindo seguir, não estou conseguindo pôr em prática. Na terça-feira passada, nós falamos o que era propósito de vida. E hoje nós vamos falar para quem já tem o propósito, já desconfia o que é o propósito e está difícil de pôr em prática. Porque uma coisa é você saber o seu propósito, a outra é você realmente pôr em prática, você viver o seu propósito. Mas antes, se você conhece pessoas que estão com dificuldade de realizar seus sonhos, seu propósito de vida, e quiser compartilhar, me ajuda aí a divulgar um pouco mais essas lives, isso me ajuda no sentido de atingir mais pessoas. E você também vai estar ajudando essa pessoa. Vamos imaginar, agora voltando aqui ao nosso propósito de hoje, desde que eu falei nosso propósito de hoje, porque existe a diferença de propósito, o propósito de vida, o propósito de hoje, o propósito de alguma coisa que você vai fazer. Vamos imaginar que o propósito de vida ele seja mais longo, algo que você exige de você que você se entregue de corpo e alma. Porque o propósito, ao pé da letra, podemos dizer, você fez isso de propósito, ou seja, algo intencional. Como você, eu estou fazendo a live de propósito. Isso é uma coisa que é curto prazo. Mas quando falamos de propósito de vida, é um certo compromisso, dá um certo medo. Aí a nossa interpretação, ou a sua interpretação, pode estar falando algo para você, se eu me comprometer com isso, algo de longo prazo, algumas pessoas imaginam ser para o resto da vida. Mas é uma coisa muito pesada quando se fala algo para o resto da vida, porque qual o controle que nós temos sobre a vida? Talvez a ideia de fazer dessa forma já gera aquele medo, né? Já gera um medo em você, porque você está entendendo ser um compromisso sem volta. Mas isso pode não ser verdade. Pode ser que o teu propósito seja agora, para o resto da vida. Mas também pode ser que esse propósito, isso que você entende que hoje seja o seu propósito de vida, seja uma escada. Inclusive, nós falamos sobre isso na live da semana passada, né? Propósitos vimos na live da semana passada. Tem muito a ver como você gosta de fazer, como a gente gosta de fazer o que a gente faz. Algo que, na verdade, você não consegue explicar em palavras, você sente, é um sentimento, é algo que vem de dentro. Talvez, se é um propósito que você sente como intuição, como dizem, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas parece ser verdade de que Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, foge da nossa compreensão. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o seu propósito pode ser definitivo ou um caminho, uma escada que te leva ao propósito principal. Talvez você esteja insegura por ser algo diferente, e é natural, porque o medo da mudança está plantado no ser humano, devido a tantas dificuldades dos nossos antepassados. Talvez até você mesma tenha vivido grandes dificuldades, e às vezes para assumir algo novo, ou às vezes você até já assumiu, gera um certo desconforto. E eu gostaria de te convidar a pensar comigo. O propósito de vida tem sido muito forte nos últimos 10 anos. As pessoas estão mais abertas a procurarem, a terem curiosidade sobre o propósito de vida. No entanto, o propósito de vida ele tem sido mencionado de outras formas, em outras abordagens, desde 1929. Ou se formos levar mesmo ao pé da letra, Jesus Cristo, lá no ano 2000, ele já estava falando de propósito de vida. Só que ele estava muito à frente
da nossa época e as pessoas entendiam de outra forma. Mas o que nós vimos nos últimos 100, 120 anos é que há um movimento no mundo, um movimento diferente. As transformações mais significantes vêm sendo desse período para cá, mais ou menos 1890 e pouco, 80 e pouco, mas com grandes escritores, tecnologias, nós vimos isso acontecendo a partir de 1980 para cá, que foi um movimento mais intensivo. E se você for observar, nos últimos anos, profissionais foram se qualificando para acompanhar nessa jornada. Então, existe um movimento. E se você está sentindo isso agora, é porque você faz parte desse movimento. Agora, por que será que tudo isso tem acontecido nesse curto espaço de tempo, comparando com milhares de anos da existência da Terra? Talvez a pergunta seria: será que já estamos prontos? Eu não estou falando de religião, eu estou falando da melhoria do ser humano. Se você observar, muitos trabalhos, ocupações que existiam até então, já deixaram de existir. Nós estamos numa roda de mudança. Isso é inevitável. A questão é desapegar do que já passou. Se você segurar naquilo que já passou, é como deixar de existir. Eu não creio que seja a forma mais inteligente. Se você está vendo esse vídeo, especialmente esse vídeo, não é por acaso. Você já está nesse caminho. Eu não sei se você atualmente está pondo em prática o seu propósito ou está enfrentando dificuldades. Se você está enfrentando dificuldade, é natural, porque sempre haverá resistência. Cabe a você analisar o que deu certo. Digamos que você está num projeto, que você entende ser o teu propósito, seja de vida, seja o seu propósito atual. Você põe em prática, você tenta e algo dá errado. Então, eu acredito que o mais difícil você já sabe, que a maioria você já está na frente aí de mais de 90% das pessoas, que a maioria não sabe o que querem de suas vidas. Então, se você já sabe, você já está num caminho. O que você tem que fazer? É aplicar? Deu errado. Vai arrumando, volta. Então, exige coragem, persistência, flexibilidade de aplicar, seguir em frente. E quando dá errado, vê o que errou. Ah, mas eu preciso, de repente você precisa aprender mais alguma outra coisa. Estranho aqui. Então, na verdade é que meu script era bem curto mesmo. Então, acho que a live hoje vai ser bem mais curta. Mas vamos continuar então. Se alguém tiver alguma pergunta sobre propósito, é só falar. Porque o propósito, ele pode ser para a vida inteira. Tem pessoas que entendem o propósito como missão, mas a questão é você pôr em prática o que você sabe. Muitas vezes você encontra o teu propósito e você fala: quero fazer isso para o resto da minha vida. E o que acontece? É como uma viagem. Você precisa aprender coisas no meio do caminho. E aí isso te para. Isso não pode te parar, porque se faz parte daquilo que você precisa pôr em prática, é o caminho. Então, você sabe aqui o teu propósito, por exemplo. Eu quero ter uma empresa de X coisa, porque nós não estamos falando, o propósito de vida, ele tem a ver com você sempre ajudar pessoas. Pode ser como palestrante, pode ser como live, pode ser como construtor, pode ser como fazer bolo para vender, como negociar, como trabalhar na internet. Os empregos que tem hoje, emprego ou habilidades, estão muito relacionados hoje no mundo digital. Então, uma empresa, pessoa,
Não importa o que você faz, o mundo digital, é necessário você ter certas habilidades. E essas habilidades nós não aprendemos. E essas habilidades você tem que se colocar para aprender. Então, é estar disposta a saber o propósito e você desenvolver determinadas habilidades. Ok, você sabe para onde você quer ir. Mas para chegar lá, o que você precisa? Como eu falei, não é diferente de viagem. Imagina que você decidiu que você vai para Fernando de Noronha. O que as pessoas levam quando vai para lá? Então, você vai se preparar de acordo. É diferente, por exemplo, de você escalar o Monte Everest, porque aí é um outro tipo. Você precisa de habilidade física, você precisa de alguns tipos de vestes, de mentores. Ah, mas eu vou abrir uma empresa de tal coisa. Ok, você precisa, então, quais são as habilidades que precisa para cumprir esse propósito de abrir empresa de X coisa? O que você já tem é o suficiente ou vai precisar aprender mais coisas? Entenda, tudo que você vai fazer existe um caminho. O mais difícil é saber para onde você quer ir. Se você sabe para onde você quer ir, qual que é o teu destino final, que o propósito de vida não tem um destino final, mas você sabe o topo. Dali você vai, é como o propósito de vida, eu vou fazer isso para o resto da vida. Isso é difícil. Como eu já falei, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Às vezes acontece alguma coisa que você muda totalmente. Mas, se você sente no seu coração que você quer fazer, que é aquilo que você quer, então é você procurar o que precisa. Tem pessoas que estão trabalhando ainda e que desejaria, então, mudar de atividade ou de trabalho. Ok, o que é necessário? Ah, vai ser o meu plano B. Existe plano B e não existe plano B. Às vezes é um período de adaptação que você precisa para você tomar uma decisão, ficar ou sair. Isso falando de trabalho. Por quê? Tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas nesse caminho. Quais são as habilidades que você precisa? Além das habilidades, é necessário fazer negociação consigo mesmo, negociação interna. Muitas vezes você quer fazer uma coisa, como por exemplo, vou dar um exemplo muito simples de quando você quer mudar de uma profissão e você já tem ou a tua empresa ou você é funcionário. O que implica muitas vezes aí? Existe uma coisa que chama valores, são valores internos nossos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um valor de honestidade, se ela tem a empresa e tem pessoas que dependem dela e você tem você sabe que vai fazer uma transição de carreira, então talvez você não se sinta muito bem em manter duas atividades, sabendo que você vai deixar isso ali. Então, existe, numa empresa, existe metas de curto prazo, metas de longo prazo, onde você, às vezes, o teu inconsciente ou consciente, que são os seus valores, você não consegue mais esconder de você, que você vai mudar dali. Assim também com você como funcionário. Então, você é funcionário e você está naquele trabalho e você pensa em mudar de emprego, pensa em abrir seu próprio negócio. Como se você tem um valor de honestidade, você não consegue nem fazer uma coisa nem a outra, porque dentro de você existe um conflito de crenças, de valores, e que você não consegue fazer uma coisa nem a outra. Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Eu tinha minha empresa, mas eu tinha pessoas trabalhando comigo, então eu não conseguia mais planejar a longo prazo na empresa, porque não era uma coisa que eu gostaria de fazer. Se eu fizesse isso, eu estaria, então, enganando as pessoas, então eu tive que tomar uma decisão um pouco mais rápido. No entanto, no meu caso, que era a minha empresa,
Então, eu cheguei a um momento que eu cheguei a conversar com a pessoa que trabalhava comigo, que era meu braço direito, e falei, olha, isso vai acontecer por um período X. Se você estiver disposta, a gente pode negociar e você ficar com a empresa. Por quê? Porque aí me deu liberdade, eu me senti livre para aplicar no negócio, no que eu queria fazer. Por isso, é importante você ter esses conhecimentos sobre valores. Se você está trabalhando numa empresa em que, se você abrir a boca e falar que você vai sair, você vai ser mandado embora, isso é complicado. Então, é uma negociação interna que você precisa fazer muito séria para que você consiga fazer as duas coisas até que você tome uma decisão definitiva. Então, isso é o que nós chamamos de plano B. E o plano B, tem pessoas que sim, vai fazer as duas coisas, porque quando a gente estava falando de propósito, tem o propósito, que é propósito de vida, me entregar totalmente a fazer aquilo que eu quero fazer, e tem propósito que é, às vezes pode ser até hobby, né? Porque é uma satisfação pessoal. Então, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, mas eu gostaria de fazer uma outra coisa. E essa outra coisa, ela serve como complemento. Agora, quando nós temos um propósito maior, que envolve mudanças espirituais, mudanças na vida das pessoas, que vai ter um impacto muito grande em ascensão às pessoas, isso parece que existe uma energia maior, uma energia estranha, que acaba que é meio que travando a gente. Então, temos que estar dispostos a entender isso, e às vezes fazer meditação, às vezes fazer conexão com a força maior e fazer as limpezas. E tem os próprios bloqueios, que são as nossas crenças, coisas que eu vou falar em outra live, né, que são as nossas emoções, porque nós mesmos criamos esses obstáculos e nós mesmos temos que estar prontos para superar essas dificuldades. E elas nem sempre estão visíveis. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho mais sério para limpar. E são blocos, nós somos tudo energia. Então, são energias não visíveis aos nossos olhos, mas que quando nós fazemos um trabalho com a linha do tempo, por exemplo, a gente volta no tempo e percebe coisas que aconteceram que estão, de uma certa forma, atrapalhando você cumprir o seu propósito. Porque as maiores dificuldades que nós temos para cumprir os nossos propósitos, porque nosso propósito, ele tem muita ligação com as dificuldades que nós temos. O que são essas ligações? Coisas que acontecem para que você não consiga e você desista de fazer o que você veio fazer. Celina, mas nossa, você já está falando de coisas que a gente veio fazer na Terra? Sim, estou falando sim, porque eu realmente acredito que nós somos espíritos, que nós viemos aqui para cumprir um propósito. O propósito não é religioso, não nesse sentido, mas coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Então, se você tem um problema com medos, com insegurança, isso pode vir de outras vidas, sim. Então, como tempo e espaço não existe, quando você está aqui e você começa a ter medo, você conecta com essa mesma energia e ela causa esse medo, ela bloqueia. Então, por que acontece isso? Para que você entenda, para que você procure trabalhar em essas energias. Você pode ser com técnicas e pode ser, tem pessoas que não precisam de tratamento nenhum. Ela por si só, pela própria vontade, quando ela consegue vestir a camisa do que é isso que eu vou fazer, não importa o que aconteça,
e ela conecta com a energia positiva, isso acaba limpando toda uma cadeia de energia negativa, né, que é a energia que não deixaria ela concluir o que ela precisa, e aí ela consegue resolver, ela consegue se libertar dessas crenças, às vezes crenças que são blocos de energias, tá? Que nós criamos ao redor de nós mesmos. E o que nós estamos falando, por que 1929? Se a gente for ver os livros mais significativos, como Napoleão Hill e outros, vieram dessa época. Coincide com o desenvolvimento da luz elétrica, com o desenvolvimento da internet, em 1960, porque, não sei se você sabe, a internet, ela já existe dos anos 60 para cá. Ela não era disponível para o público. Me parece quem era o governo dos Estados Unidos já usava, né? A parte governamental, depois que foi aberta ao público. Então, muitas descobertas, e nós estamos nos descobrindo, nós estamos trabalhando, nós estamos, de alguma forma, sendo obrigados a nos ver, nos conhecer para realizar aquele nosso propósito inicial, nosso propósito de vida. Agora, existe outro propósito, como nós já falamos, sim. Essa live é um propósito. Eu tenho um propósito de fazer uma live todas as terças-feiras, às 21h21. Então, é um propósito. Eu posso parar de fazer, sim. Eu farei em outros dias, outros horários. Não é o caso, mas é um propósito de curto prazo. Mas propósito de vida, o medo de assumir trava muita gente. Então, essa ideia de que, eu não sei o meu propósito, é difícil não saber, porque ele grita na nossa frente o tempo todo. Se eu fosse fazer uma análise bem lá no início, eu descobri o meu propósito aos 17 anos. E eu comecei? Não. Eu não comecei. Porque não estava pronta, não era o meu momento. Eu precisou que meu filho nascesse, precisou que ele vivesse até os 7 anos para fazer as cobranças e eu perceber que ele precisava de mim. E aí, então, o meu propósito inicial, qual era? Tempo com meu filho. Porque, como eu falei, às vezes aquele nosso propósito inicial não é o nosso propósito final. Ele pode ser uma escada para você chegar aonde você precisa. Então, dali eu fui buscar outros meios de ter mais tempo com ele, através de estudos, para poder fazer projetos, análises, essas coisas. Cheguei, então, nessa parte de desenvolvimento pessoal. Então, ali foi o quê? Um caminho. Mas saber que eu precisava ajudar pessoas, que era o que eu queria fazer lá aos 17 anos, sim, eu soube e estava deixando. Só que as situações, elas vão nos mostrando. Então, tem os meios, são os meios de nós conseguirmos chegar ao propósito. São vários. Muita gente chega através das emoções e grandes coisas que acontecem em suas vidas, às vezes doença, às vezes perdeu alguém, e aí você assume aquele propósito de fazer uma outra coisa que você olha o que você estava fazendo não faz mais sentido. Quando isso acontece, porque o teu tempo ali já terminou. Mas eu trabalhei 20 anos em uma empresa, 10 anos, 5 anos, eu vou perder tudo? Nada é perdido. Nada é perdido nesse mundo. Tudo que nós fazemos, ela traz um aprendizado. É você olhar para trás e você perceber quanto você aprendeu fazendo aquilo que você estava fazendo e que depois você leva para
uma outra habilidade que você esteja desenvolvendo, sempre vem conhecimento, sempre nada. Eu percebo que nada do que nós passamos foi sem significado. Se você observar, sempre tem um significado. Então, esse sentimento, eu perdi tudo. Não perdeu nada. Você aprendeu. Assim como, às vezes, num relacionamento, as pessoas têm um relacionamento, eu já estou entrando em relacionamento, mas estamos num relacionamento. O relacionamento demorou 5 anos, 3 anos, 1 ano, a pessoa, eu estive com fulano, mas não deu certo. Gente, deu certo. Deu certo naquele período, era um propósito, era um conhecimento. As pessoas não se conectam sem que uma traga um recado para o outro. Todos os encontros trazem um aprendizado para nós. Nós é que teremos que estar abertos a entender e prestar atenção naquilo que aconteceu. Às vezes, você tem até na programação neurolinguística, nós temos uma técnica de você se colocar desassociado, ou seja, observar aquilo que aconteceu sem que você fizesse parte de tudo aquilo que aconteceu e dar novo significado. O que eu aprendi com isso? O que eu ensinei para outra pessoa? Então, deu certo. Tudo. Deu certo o teu trabalho que você foi mandado embora. Deu certo aquele trabalho que você pediu para sair, porque o teu tempo com aquelas pessoas já tinha terminado. Então, a questão, enquanto você está aqui nessa vida, você está agregando valor às pessoas, aquelas que você passa, você levou um recado, e as pessoas te trouxeram também algum aprendizado. Os recados que eu falo são aprendizados. A questão é você entender isso, você internalizar isso e procurar os códigos, o que você aprendeu, o que você tinha que aprender com aquilo. Silene, mas eu passei com tanta dificuldade, foi tão doloroso para mim. Sim, às vezes é doloroso, às vezes dói mesmo, mas a questão é você olhar e poder entender que aquela dor foi uma interpretação, às vezes da forma como você viu, porque tem isso também, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante, dos filtros, né? Por exemplo, se eu falo para você, pensa numa praia, eu penso numa praia. Eu já fui em muitas praias. E quando eu dou esse exemplo de pensar numa praia, eu sempre penso numa praia, em especial com quem eu estava. E com certeza, a praia que você pensou não foi a mesma que eu pensei, nem o mesmo momento. E em nossas vidas, isso acontece também. Então, um colega de trabalho, um marido, um filho, o que ele vê, as interpretações que ficam na cabeça dele é diferente do que você viu. Então, o teu aprendizado que você tira de uma situação é diferente do que a outra pessoa viu. E depois, mas esse aprendizado não foi bom. Vê o outro lado, observa de outro ângulo, o que eu poderia aprender em relação a isso? Qual foi a lição que eu aprendi? Então, cumprir nosso propósito tem a ver com nós observarmos que nem tudo vai ser assim, não é mágica, não é porque você descobriu o seu propósito que as coisas vão ser fáceis. Pode ser que sim, mas a maioria não, porque existe um aprendizado, a gente está aqui para isso. Então, o que eu posso dizer hoje é observar os acontecimentos, tirar proveito daquilo que você aprendeu, talvez entender o que você ensinou, olhar o teu propósito como uma outra forma de aprendizado, olhar o que precisa para cumprir aquele propósito. Às vezes você tem que fazer uma analogia, um pensamento do ponto final para você estar cumprindo o teu propósito em pleno vapor e vir trazendo
os acontecimentos até o momento presente. E depois entender qual o primeiro passo que você precisa dar agora. Então, por hoje ficamos por aqui. E na próxima terça-feira nos vemos às 21h21.